E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos irmãos, a ausência aí nesse período de festividade, né? Cada irmão com a sua família, no grupo que se reúne. Hoje nós vamos retomar no Salmo de número 50. Estávamos conversando aqui com os irmãos e chegando à conclusão que a gente tinha findado no número 50. A gente pode ler de repente cada um lendo um versículo, depois aguardar o que o Senhor tem. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Porque meu é todo o animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. 11. Conheço todas as aves dos montes, e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adultérios te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem os livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e é o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Acho que algumas Bíblias têm esse título como a essência do culto a Deus, né? É um salmo interessante porque acho que grande parte desses 49 salmos que nós estudamos normalmente eram uma oração, né? Grande parte desses que nós estudamos até agora, ou era uma oração de clamor, de súplica do dia da adversidade, um dia mau, um dia complicado que o salmista estava passando, ou era um salmo de gratidão, de louvor, de reconhecimento, como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas
engraçado o 50, que é um salmo só Deus falando. Não é o salmista orando, não é o salmista chorando, ou louvando, ou glorificando. É um salmo, é uma profecia, é um salmo que é uma profecia. A gente repara bem que ele começa falando assim, né, o salmo de Asaf, né? Fala o poderoso, Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Então, tudo que ele começa ali a descrever é como Deus falando através desse salmo para o seu povo. Né? Eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Que às vezes a gente tem aquela ideia do salmo só como uma oração, como uma súplica, ou como uma gratidão. É assim, é como Deus... É engraçado isso, né? É como Deus viesse com uma instrução ou trouxesse sobre... Assim, é como às vezes as coisas... A gente não... Né? Até no nosso dia a dia, né? Você está no trabalho, você não sabe muito bem como está fazendo as coisas, você acha que está fazendo certo e às vezes não está fazendo bem certo. Chega a pessoa, responsável, o supervisor, e fala, olha, não, você está fazendo errado, cara. Você tem que fazer assim, 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 assado, olha, aqui assim, assim. Então dá toda aquela instrução para que você possa seguir. E a impressão que a gente tem aqui é essa, porque não é que o povo não estava sacrificando, não é que o povo não estava comparecendo nas assembleias, não é que o povo não estivesse realizando as datas festivas, nas datas propostas, né, por Moisés. Eles estavam fazendo tudo isso, só que de uma forma equivocada. Então aqui entra a profecia para admoestar, corrigir ou consolar, né? Como Paulo diz. Assim, olha, vocês estão fazendo tudo isso, mas vocês estão fazendo isso de uma forma equivocada. Né? Então vem uma, digamos assim, uma orientação clara do Senhor, dizendo, olha, vocês estão lendo, né? Estão lendo, estão fazendo o que está escrito, mas vocês não estão entendendo muito bem a essência do que está escrito. E aí vem essa direção claramente, olha, eu não quero isso, o que eu quero é isso. Isso para mim vocês acham que é muito importante, para mim não serve de nada. Isso vocês acham que, poxa, é tão simples, isso tem uma importância muito grande para mim. E aí ele vem, digamos assim, né, uma linguagem profética, até poética, dizendo, desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Né? Deus está vindo para falar. Né? Perante ele arde um fogo devorador e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. É como a gente vai falar com alguém e pede uma testemunha. Né? Não, fica aqui que eu vou conversar com a pessoa, você fica de testemunha para amanhã mais tarde, não ter uma confusão, você vai ser testemunha do que a gente conversou. Né? É uma orientação até bíblica, o Evangelho de Mateus, vai demonstrar um irmão, chama alguém para estar presente, que amanhã aquilo pode se reverter, né, contra a pessoa que está admoestando. Então, o Senhor chama o céu e a terra como testemunha daquilo que ele vai falar. Olha, escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Então, né, quem pode repreender o povo de Deus? Deus. Né? Quem pode repreender o povo do Senhor? O Senhor, né? E o Senhor pode tanto testemunhar a favor do seu povo, ou a favor de um indivíduo, como fez com Jó e tantos outros, ou ele pode testemunhar contra também, né? Isso vai depender de como o povo, ou cada um de nós estiver numa certa circunstância da nossa vida, né? Então, olha como é que ele começa a tentar explicar para o povo. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Então, assim, não era que eles serviam a Deus de vez em quando. Existia até por parte do povo que uma perseverança, né? Eu, pelo menos lendo o texto, não me parece uma negligência. Não me parece as pessoas, não, vou quando dá na telha, ou uma pessoa descompromissada, porque ele usa a palavra continuamente. Ou seja, aqui me dá pelo menos a entender que existia um compromisso. Mas um compromisso à maneira de quem? Do povo, não de Deus. Né? Então olha só como é que é interessante. Né? Às vezes a gente pode se achar compromissado. Não, sou uma pessoa compromissada com o Senhor, sou uma pessoa comprometida com Deus, sou uma pessoa comprometida com o reino de Deus. Né? Mas comprometida aos olhos de quem? Aos meus, Rafael, né? É o que tem que sempre me questionar, ou aos olhos do Senhor?
né? E Deus está tratando com o seu povo aqui, está falando, ele não te repreendo por isso, eu estou vendo que realmente você faz isso, né? Mas, contudo, entretanto, da sua casa eu não vou aceitar nem novilhos, nem bodes, nem aprisco. Ou seja, estou vendo que você está fazendo tudo isso, mas eu não vou aceitar, né? Eu não vou receber, né? Isso, às vezes, eu pelo menos assim, quando lia muito Caim e Abel, eu conseguia ver isso muito de uma forma individual, assim, né? Poxa, né? O pessoal até usa muito esse texto no ofertório. Não, Abel ofertou, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Caim, né? O Senhor não se agradou do coração de Caim nem da oferta dele. Então a gente vê isso muito individualmente. O Senhor pode não aceitar a minha oferta, aceitar a oferta do Xande. Agora, é interessante que em certos momentos históricos, Deus pode não aceitar o sacrifício do seu povo. Isso é uma coisa que realmente a gente estudou Isaías e Jeremias, né? Em muitos momentos a gente leu textos muito fortes, né? Do Senhor falando, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus, né? Então assim, durante muitos momentos da história, o próprio povo de Deus não conhecia Deus. Daí vem a exortação do profeta que o povo errava por quê? Por falta de entendimento, de conhecimento de Deus. Então o povo não conhecia o seu Deus, então o povo era levado cativo, né? Então o que foi motivo sempre de tropeço para o povo de Israel? Não foi o pequeno número, até porque de 70 eles entraram no Egito e saíram 2 milhões. É um grande milagre, em 430 anos, você está com 70 pessoas e sair com 2 milhões? Deus dava as orientações, se você contar lá os dias da purificação e tudo aquilo, é a tabela da mulher que usa hoje. Quer dizer, já tinha orientação para a mulher ter relação no momento que ela estava realmente fértil para produzir mesmo, para gerar e realmente Deus, digamos assim, cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, né, de numerosas estrelas do céu e numerosos grãos na terra. Então assim, Deus já estava cuidando de tudo, tanto da parte, digamos assim, espiritual como da parte prática também. Então existia toda uma orientação, por mais que o povo não tivesse aquela consciência de que aquelas orientações eram orientações em relação à saúde do povo, em relação à vida em comum do povo, em relação de como eles precisavam conviver, né? De fato de não ter doença, uma série de coisas. Então assim, é tremendo a gente ver que Deus está dando detalhes pequenos. Quando fala lá no livro de Levítico, pega o seu porrete, saia do arraial, para o cara fazer as fezes dele, cavar um buraco, depois tapar, porque quando o Senhor passar pelo acampamento... Pô, a gente está falando, gente, até... É assim, uma expressão que pode soar um pouco vulgar, mas não é, mas até a forma de fazer cocô. Até o detalhe do detalhe de como se comportar, Deus estava colocando na lei. Por quê? Doenças que poderia trazer, né, com as crianças passando no acampamento, na vida em comum do povo. Então assim, Deus, quando diz que Deus cuida do seu povo, a gente não é só um cuida no sentido espiritual, que Deus está renovando as minhas forças. Não, Deus cuida do seu povo em todos os mínimos detalhes. Em todos os detalhes mínimos, desde que a gente se deixe ser cuidado, né? Então assim, mas existiam momentos da história de Israel em que realmente isso ocorreu, como esse momento aqui que o Senhor está trazendo aqui à luz, né? E aí a gente fica realmente pensando, né? Que isso também aconteceu no tempo histórico da igreja. A gente parar para pensar, né? Que eu já vi muitos irmãos colocando assim, não, Israel se perdeu, a igreja nunca se perdeu, a igreja é igreja, não. Igreja, como o povo do Senhor, em muitos momentos da história, fervilhou, tinha aquela explosão, né? Aquela coisa do espírito mesmo que fluía, aquela vida em comum, aquela evangelização, aquela coisa toda, como a gente vê em Atos, em outros momentos da história, como a gente vê em momentos de escuridão, como a época negra da igreja, né? Como se a gente pensar até na época de Laodiceia, por que não dizer assim? Eu estou à porta e bato, eu estou do lado de fora. E se eu estou do lado de fora e vocês estão fazendo um culto para mim, significa que vocês olham para mim e não sabem quem eu sou. Olha como é parecido com Israel. Porque não é que a Laodiceia estava deixando o Senhor de propósito para lá de fora. A gente não pode pensar assim. Não, calma aí, esse é Jesus, vamos deixar do lado de fora. Não é isso. Eles estavam deixando do lado de fora porque eles não sabiam mais quem era Jesus. E esse é o grande problema de qualquer discípulo.
né? É como Emaú. O problema não é se está em crise ou não. O problema é quando você começa a falar, reclamar e dizer tudo, mas você já não sabe mais quem é o Senhor. Não era o caso daqueles dois? Eles estavam falando lá, mas não sabiam com quem eles estavam falando. Só que com quem eles estavam falando? Com Jesus. Muitas vezes aconteceu isso. O Senhor se apresentou e eles não reconheciam. Ou achavam que era um fantasma, ou achavam... Então, assim, acho que uma grande alegria de um discípulo é conhecer o quê? O seu mestre, né? Então, por isso, né, em João, ele tem essa revelação e ele diz que a vida eterna é essa, que conheçamos a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então está falando de um conhecimento progressivo e contínuo. Não tem como alguém falar assim, não, eu conheço Jesus. Aí a pessoa fala muito assim, né? Não, eu já conheço Jesus. Mas não existe esse eu conheço Jesus. Porque a gente vai lendo até a vida dos discípulos e tudo, a gente percebe que a cada momento eles estão conhecendo mais do que um período anterior. Aquele conhecimento que eles têm naquele momento só dá para viver aquela experiência. Mas você sente que quando a coisa engrossa, pega pesado, para eles aguentarem, eles precisavam de um conhecimento maior, né? Por isso Paulo também exorta os irmãos a falar o quê? Irmãos, não pode parar. A gente tem que conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Porque se a gente não avançar nessa situação, é como Éfeso, pode perder o candelabro. É como Laodiceia, pode se achar rico e ser um miserável, né? Então, assim, é uma coisa contínua. A gente... Pelo menos assim, eu penso um pouco na minha vida, quando eu penso assim, às vezes eu tenho essa falsa impressão, eu sempre busco estar bem. Mas na verdade a gente nunca vai estar bem, né? Hoje eu penso nisso, a gente nunca vai estar bem. Quando tem uma sensação de bem, é uma sensação ruim. Porque na verdade, qualquer sensação de bem faz o que com a gente? É assim? Não é muito comum um aluno vai lá e tira 10 na prova. Qual é a próxima nota dele? 4. Não é assim? Agora, e o cara que tira 4? Corre atrás por quê? Para tirar 10, não é assim? Então, assim, é por isso que o Senhor fala no livro de Hebreus assim, ele nunca deixa a gente numa situação cômoda. Ele nunca deixa a gente ficar numa zona de conforto. Quando parece, a gente tem um problema. E quando parece que você resolveu aquele problema, ou de fato aquele problema você resolveu, então Deus vai enviar um outro problema, né? Porque a gente não pode ficar sem problema. É uma verdade. A gente não pode ficar sem problema. Isso é bom, né? É claro que a gente não está falando aqui de uma situação de ser desequilibrado, nem gostar de sofrer. Não são essas questões. Mas é o que a gente faz com o nosso filho. A gente faz isso com o nosso filho. E Deus trataria a gente diferente? Na verdade, ele consegue ser muito mais perfeito do que a gente. Você faz o quê? Você pede ao seu filho o mínimo. Minha filha, quando tinha 2 anos... Ela podia fazer o que for, quebrar, derrubar isso, mas se ela perdia a chupeta e vinha para mim, eu não pegava. Eu falava assim, a chupeta é a única responsabilidade que você tem. Você perdeu a chupeta? Vê se ela tá aqui, filha. Tá aqui na minha boca? Não tá. Então procura onde tá a sua chupeta. E aí ela ia lá, procurava. Às vezes ficava procurando um tempão, não achava. Obviamente, a gente faz exatamente o que Deus faz com a gente. Vai lá e acha, mas deixa eu procurar um pouquinho. Não é assim que ele faz com a gente? Deixa a gente buscar um pouquinho. Aí ela cresce, aquela chupeta fica fácil para ela, o que você faz? Deixa ela comer sozinha. Para ela é horrível comer sozinha, pega e cai no chão. Ela gosta de quê? Na boquinha. Pai, dá comida na boquinha. Papai, tô com fome. Papai, não sei o quê. Uns são mais ousados, gostam, mas aí você fala o quê? Agora você vai tomar banho sozinho. Você vai se limpar sozinho. Agora você vai se vestir sozinho. Tirar a camisa sozinho. Aí você, agora, quando você levantar de manhã, arruma a sua cama. Deixa bem esticadinho. Aí arruma. Agora você arruma o seu quarto. Né? Não é assim que um bom pai faz? Aí termina de amar, agora você terminou as tarefas, agora vai ajudar sua mãe. Pergunta se ela está precisando de alguma coisa. Depois você vai brincar. Né? Aí ele cresce, você já estudou? Fez o dever? Tem algum dever para amanhã? Olha a cadeia de responsabilidade. Aí vai chegar, né, já com 16, 18 anos, vai ganhar uma certa liberdade, é o que acontece com a gente. Mas vai responder essa liberdade. Onde você está? Que horas você volta? Você tem tal hora para voltar. Não é assim? Até atingir uma certa idade. Olha como você está preparando aquele jovem ou aquele jovem ou aquela jovem, preparando ela para a maior idade, dando o que para ela? Limite. Ela vai chegar a uma maturidade onde não é que ela vai ser sem limite, mas onde ela vai responder pelo limite dela. Mas até lá, para ela entrar nessa condição, ela precisa de quê?
de limite, de direção. E é isso que Deus faz com o seu povo. O que é exatamente? Na verdade, a lei não tinha um propósito em si mesma. A lei tinha um propósito em mostrar que o homem era pecador, porque Deus não deu a lei para o homem obedecer. Paulo fala isso. Porque Deus sabia que o homem não obedecer. Ele deu a lei como aio para ela levar o homem até Cristo. Mas o homem pode chegar até Cristo direto? Não tinha como durante o período da história, não tinha como. O homem tinha que estar ali debaixo daquela situação para poder, no tropeço, para poder compreender depois a graça do Filho de Deus. Senão não teria o quê? Não teria valor. Não é o que acontece com nossos filhos? Aí você vai depois, é trabalhar. Aí depois está trabalhando e tudo, tudo bem, está trabalhando, qual a quantia mais barata da casa? Tem a TV a cabo ali, R$45. Essa aqui é tua, tá? Você vai direitinho, chegar no horário, você paga, se não pagar e cortar, a gente está sem televisão a casa toda, pensa nisso, tá? Eu lembro da minha criação assim, e aí você começa a saber que você tem responsabilidade. As coisas custam. Ligar a TV e ela tá funcionando, custa. Deixar a luz acesa, custa. Né? E a pessoa espiritualmente, quando vai crescendo, também vai vendo que tem certas coisas que para ela era tão normal, chover o pão do céu e tal, só que tinha colunas, irmãos antigos de oração, sustentando tudo aquilo, pô. É que ela era criança, ela estava andando e para ela, tudo é festa. Só que na verdade tinha um mundo da gente segurando um cargo nas costas e chorando dia e noite, parceiro. Tinha gente chorando dia e noite. É o que Paulo fala. Eu não tenho nada para que vocês sejam ricos. Eu choro para que vocês sejam alegres. O que Paulo está falando em Corinto? Meu irmão, vocês são criança, parceiro. Tá tudo caindo do céu. Mas olha, tem um mundo de gente que vocês não estão vendo, escondido colunas, que estão sofrendo burros. Para que vocês possam ser alimentados, receber o leitinho, ouvir o evangelho, Deus trabalhar, chover, cantar o louvorzinho, Deus mover, entendeu? Só que tudo isso, tem anciãos, tem irmãos zelando pela palavra, tem irmãos investindo seu tempo, né, no comer, no mastigar a palavra, irmãos investindo tempo em oração, tudo claro, não na força do irmão, da graça de Deus. Mas assim, aí você começa a ver que existe uma responsabilidade, né? Então, é igual adolescente quando começa a reclamar, né? Fala assim, essa comida, né? Caramba, comer de novo, irmão. De novo macarrão. Não é assim quando a gente é adolescente? De novo macarrão. Aí, mesma coisa, gente. A pessoa senta no culto e fala assim, de novo? Que culto horrível, meu irmão. De novo ouvir essa palavra. Mas sabe por quê? E a música? A música é horrível, mas sabe por que a pessoa fala isso? Porque ela é adolescente. O dia que ela compra o macarrão e bota na mesa, é diferente. O dia que ela tem que passar a madrugada chorando para ter uma palavra no dia seguinte, aí ela pensa diferente. Sabe? Ela pensa diferente. Ela fala assim, caramba, rapaz. Né? É como o novo ajudante da minha mãe lá, o Samuel, né? Passou o dia todo na faxina de 8 às 5 da tarde. Então, o dia todo faxinando a casa. Chegou 2 horas da tarde, ele falou assim, vó, eu não sabia que era tão trabalhoso assim limpar a casa. Né? Aí minha mãe falou com ele, né? Por isso que eu te falo, quando você chega com chinelo de lama, chega com sinal sujo de barra do Senhor, tudo bom, minha amada? Fica à vontade. Quando você entra com o chinelo sujo, né? Quando você faz as coisas todas, quando eu peço uma ajuda, você tá vendo como é que você tem 15 anos, vovó tem 61, né? Então, o que é aquilo? Aquilo é ensinamento, aquilo é importante. Tem mães e pais que querem poupar os seus filhos disso. Sabe? Eles acham que são melhor que Deus. Eles querem isentar os filhos da responsabilidade. Aí eles criam filhos desregrados e sem limites. Que se não tem limite, muito menos quando conhecem a Deus, vão ter dificuldade. Caramba, mas Deus exige isso, mas Deus exige aquilo, mas Deus faz isso. Aí é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com Deus que tem limite. Não tem limite, sim. Agora, para uma pessoa que tinha limite para chegar a horário, que tinha não sei o que... Aí Deus fala assim, olha, é assim a pessoa. Amém. Foi um bom filho, assim, no jeito de se sujeitar, de honrar, de obedecer o seu pai e a sua mãe, vai ter dificuldades normais e tudo, mas vai entrar mais suave no relacionamento dele com Deus. Não vai bater tão de frente, né? Às vezes como a gente precisou, né? A gente precisou bater. Então, assim, eu percebo aqui Deus como um pai, né? Não vejo, às vezes, como as pessoas colocam, aquele Deus tirano, aquele Deus irado, aquele Deus... daquele fogo todo. Não, eu vejo um Deus, sim, que se mostra nervoso, né? Porque o pai não pode falar rindo pro filho, né? Filho, você fez castigo. Quero ser... Não pode, né? O que exige da gente? Uma postura.
Eu vou falar com a Nassara, eu preciso de uma postura. Eu não sou aquilo, mas naquele ofício eu preciso ter uma postura para ela poder entender. Depois ela pode sair e chorar no quarto e a gente está rindo aqui, brincando. Ih, rapaz, continua aí e tal, não sei o que parará. Mas naquele momento eu precisei ter uma postura com ela, exigiu. Né? Então aqui, Deus está tendo uma postura com o seu povo. Deus está falando assim, não, eu não vou aceitar nada. Agora imagina Deus falar isso para uma nação, cara. Deus não está falando isso para o João, para o Rafael, para a Maria, para o José. Deus está falando para uma nação. Você imagina só, eu fico pensando, né, tentando ser prático, a gente assim, um grupo grande, a gente começar a louvar e de repente Deus, opa, eu não quero ouvir nada. O que a gente faria? Tipo assim, na igreja, né? Na igreja. Não, Deus, né? Tá horrível. Aquela voz do céu falasse assim, olha, para tudo que eu não quero ouvir nada. O que a gente faria? A gente tem muitas opções. Continuar a cantar e fingir que não ouviu aquela voz. Porque na verdade a gente gosta, não é de Deus, é do culto que a gente faz. Né? A gente pode tentar mudar a nossa própria força. Ah, ele não gosta de rápido, então eu vou fazer lento. Né? A gente pode parar e ficar em silêncio. Né? Ou a gente pode, depois do silêncio, até mesmo perguntar. Né? Então eu lembro de umas reuniões, às vezes, quando a gente ia na casa de meus irmãos, estava às vezes 2 horas em silêncio, ninguém falava nada. Mas você sabia que até o silêncio de Deus alimenta? Quando todo mundo está em silêncio, mas na presença de Deus, que ninguém toma a frente para fazer nada, porque entende que, né, não há nada para fazer naquele momento e simplesmente... Aliás, é o que o salmista falou, a gente também já estudou. Calai povos, calai terra. A gente acha que isso é uma forma figurada. Tem hora que Deus quer que o povo fique calado. A gente fique calado em silêncio diante de Deus. Porque, né, às vezes a gente não imagina que é tão importante, mas o que significa o silêncio? Porque a agitação, irmão, é mais fácil do que o silêncio. Você ter uma programação com uma agitação para fazer é mais simples do que você ficar parado, porque parado exige você ter certeza do que você está fazendo. Porque para você cantar junto com todo mundo, não precisa ter tanta certeza. Você vê lá, passou o slide, você canta a letra. Mas para ficar em silêncio, não. Começa a agoniar. Já viu como é que a carne fica? Essa carne fica assim, caramba, ninguém vai falar nada, meu. Caramba, tá aí, ninguém toma uma iniciativa, ninguém dá uma palavra. Ninguém louva, ninguém faz nada, que negócio é esse? Às vezes chega um irmão até usado por Deus, mas imaturo nessa área, aí faz o quê? Irmão, louva aí, irmão, louva aí, vamos louvar aquele corinho aí. Será que realmente Deus quer que louve aquele corinho? Ou aquela pessoa não quer ver as coisas paradas e quer ver a gente fazendo alguma coisa para Deus? São coisas que a gente às vezes pode parar para refletir, que a gente às vezes até, né? Deus está dando essa instrução aqui para eles. Tá falando assim, ó, tô entendendo, é contínuo e tal, para o culto, para tudo, porque eu não vou receber. A gente precisa... É claro que esse não receber não é para sempre, é não receber até que o povo entenda o que Deus está falando. Porque depois é óbvio que ele vai querer receber, é o que o Salmo 51 fala. Não, depois aí, sacrifício, e festa, tudo aí derrama. Mas nem sempre a ordem é, abre o culto, louvor, palavra e terminou. Às vezes, para ter o louvor, Deus quer falar antes. Como a gente, em grande parte, né, muitos irmãos vivem, às vezes, dentro de algo que tem aquela prerrogativa, tem que acontecer daquela forma, às vezes você vê, assim, Deus literalmente sendo misericordioso e parece que, desculpa a expressão, dando cambalhota para tentar falar com a gente no tempo que a gente dá para Ele, na forma que a gente dá para Ele. Porque aí a gente canta. Vamos ver se vocês nunca prestaram atenção. Com certeza vocês prestaram atenção nisso. A gente canta, parece que não subiu nada. Porque não era para ter cantado. Aí vem uma palavra. Palavra de Deus. Esclarecedora, abre, quebrantamento. Aí o irmão fala assim, não, irmão, vamos cantar um louvor antes de ir embora. Aí você canta o louvor, o céu abre. Por quê? Era a ordem de Deus, não era a nossa. Para o céu abrir quando cantasse, precisava entender o que era necessário que acontecesse naquele momento. Ou uma reflexão, um concerto, alguma coisa que Deus queria trazer e tudo. Mas como está do nosso jeito, cara, é impressionante como Deus é misericordioso e às vezes age dentro daquele jeito tão limitado nosso, né? Humano, que a gente quase que impõe que ele haja daquela forma, quase assim, né?
Então Deus está falando assim para o povo aqui no Salmo 50, ó, conheço, vocês estudaram direitinho, viram a lei, tá, direitinho, sacrifício e tudo, tal, mas eu não vou aceitar isso. Eu lembrei daquele texto da tribo de Benjamim que entrou em guerra contra as outras tribos. Eu esqueci foi o nome da tribo, não estou muito lembrado desse texto não. Foi Benjamim contra todo mundo. Contra todo mundo, por causa de um estupro. Foi. Né, que o marido do levita, da vítima, ele cortou ela todinha e mandou para as tribos, né? E eles se reuniram contra Benjamim. Benjamim se reuniu contra... Todo mundo se reuniu contra Benjamim. Foi a tribo de Benjamim que fez... Aí, o cara que estuprou. Foi aquele... Quando eles foram consultar o Senhor, foi meio que silêncio, né? Aí eu lembro desse texto, uma coisa interessante. Podemos ir à guerra. Eles queriam fazer justiça com as próprias mãos, né? Eles queriam... Né? Já queria fazer aquilo. Perguntou querendo fazer aquilo. Aí você falou uma coisa que isso me trouxe a lembrança desse texto. Como que Deus trata a nossa motivação, o nosso querer. Aí o que aconteceu? Eles foram para a guerra, morreram 20 mil, 30 mil. Deus só deu vitória depois que morreram muitos na guerra. Né? Um tratamento ali violento. Bem lembrado, né? Se acabasse só por aí, né, no bate-papo, muitas vezes não acaba só no bate-papo, né? A gente tem que passar para aprender. É uma coisa... E assim, como Deus é pai nesse sentido, porque quem instrui o filho, os filhos, é o pai, né? A orientação vem dele. O filho não está no processo de amadurecimento, como a gente falou. Não dá para exigir da Débora o que exigir do Samuel, né? Cada um tem a sua idade, né? A sua... Queria achar aqui um texto, estou procurando, mas... Eu queria achar aquele texto que Paulo fala. Vamos ver, acho que está aqui. Que Paulo fala, se não me fala a memória, para Timóteo, dizendo o seguinte, né? Vou falar esse texto, como você deu o exemplo, né, de Benjamim. Eu ia falar da postura de Paulo, como foi correto, quando ele fala de Alexandre o Latoeiro. Que ele fala assim, que ele maltratou muito Paulo. Muito. Você vê ele aqui, do jeito que Paulo fala assim, não, fique atento em relação a Alexandre o Latoeiro, porque muito mal ele me fez, mas o Senhor lhe dará a paga. Olha que coisa interessante. Ele talvez como apóstolo, estou trazendo assim para os dias de hoje, né? Talvez com tudo que ele tinha de revelação, de conhecimento, que ele fez na obra do Senhor, né? Do que poderia levar ele a se achar o dono e senhor da obra, ele poderia pegar aquele Alexandre Latoeiro e agir exatamente como a galera que agir com Benjamim, com justiça própria, né? Vou arrepiar esse maluco. O que ele acha que ele é? Aí você vê que mesmo Paulo, que tinha um espinho na carne, por causa da grandeza das revelações que recebeu, uma coluna na igreja do Senhor, né? Um servo do Senhor que era uma coluna, né? Ele não se levantou contra aquele homem. Ele não se levantou contra aquele homem. Ele não tomou a postura e quis agir com justiça própria em relação a todo mal que ele havia feito. Ele falou assim, não, o Senhor lhe dará paga. 2 Timóteo 4. Varão, poxa, obrigado. Olha lá, ó. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. Paulo não era exagerado, hein? E ele passou por muita coisa braba. Estamos falando o quê? Fome, nudez, naufrágio, cobra picando, né? Então assim, quando fala muitos males, não é aquele irmão inconveniente que é chatinho, como o Rafael, que é chatinho, não sei quem incomoda. Não, estamos falando disso. Estamos falando muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Então assim, eu estou aqui, eu sou servo. Qual é a consciência de Paulo? Eu estou aqui, eu sou servo. Eu sou servo da casa. O dono da casa é Jesus Cristo. É o que o escritor de Hebreus fala. Moisés também é mais um servo. O dono da casa é o filho. Ele é o dono da casa de Deus. Ele é o dono. Ele é o alfa, o ômega, ele é o cabeça da igreja. Então ele falou, eu edificarei. Então é ele mesmo, né? Ou a qual dos anjos deste nome acima, começa a escritura de Hebreus, né?
Porque o nome dele está acima de todo nome. Então, o que Paulo falou? Não, pra gente, Paulo pode ser o máximo, né? Mas Paulo, na cabeça dele, me falou assim, não, estou aqui como servo. Quem vai resolver essa questão é o Senhor. Pô. Então, como é que você pode entender as pessoas se degladiando por espaço e por programas de televisão e por tantas outras coisas? Como é que essa conta vai fechar? Posição, né? Porque isso é meu, porque isso é seu, porque a minha igreja ou porque a sua igreja. Mas quem determinou isso? Quem disse que é sua ou que é minha? Quem disse que a gente tem? Né? Então, assim, essa postura de Paulo me mostra realmente um amadurecimento da fé. Um homem que, independente, né, segundo muitos entendem que a quem ele relata fala dele mesmo, que subiu até o terceiro céu, né, uma pessoa que poderia usar toda aquela experiência cristã e toda a bagagem que ele teve, porque bagagem, Coríntios 15 então, que isso, cara, falando do final, quando o próprio Filho de Deus vai sujeitar todas as coisas debaixo dos pés do Pai, depois que tudo fosse sujeitado a Ele, como diz o Antigo Testamento, então Deus será tudo em todos. Que compreensão é aquela? Que compreensão é aquela? Irmãos, isso não estava revelado. A gente hoje estuda, brinca, o irmão Billy falou, né? Irmão, eu compreendo por essa parte, mas estou livre para os irmãos. Ali não tinha compreensão nenhuma. Ele falou assim, no piscar de olhos, irmãos, seu corpo vai ser transformado. Ele estava falando de uma coisa pela primeira vez. Para pensar nisso. Ele estava compartilhando com os irmãos a respeito da segunda morte, da ressurreição, que era a primeira vez que aquelas coisas estavam sendo ditas. Hoje o cara escreve um livro, irmão. Um livro de 50 páginas. A pessoa se acha o máximo. Tudo que está ali é aquilo, é a verdade. Você imagina a pessoa que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Era para pegar com esse Alexandre Latour e fazer o quê? Exclui esse maluco. Bota esse maluco lá para tomar chibatada lá, chicotada. Aí ele fez exatamente como Davi. Não, eu não vou fazer nada. Quem é o dono da casa que resolve isso? Então, deixa o Senhor cuidar dele. Né? Então, assim, essa compreensão da questão do amadurecimento, e todo servo de Deus que amadurece, ele tende a compreender de forma mais profunda a soberania e o governo de Deus. Era como Moisés. Cara, pensa bem, irmãos. Assim, tentando trazer para a minha realidade, que é difícil. Assim, eu me vejo limitado para entender essas coisas. Uma pessoa que Deus colocou na fenda da rocha e falou assim, poxa, você não pode ver o meu rosto, porque todo homem que vê o meu rosto não vai poder viver. Mas eu vou botar você na fenda da rocha e vou botar a minha mão. Olha o que Deus está falando para o homem. Eu vou passar. Quando eu passar, eu tiro a mão, você vê as minhas costas. Eu não estou falando que o cara falou em mistério, irmão. Eu não estou falando que ele entregou uma profecia de Deus. Eu estou falando que ele viu as costas de Deus. Eu estou falando que Deus colocou a mão sobre ele para passar por ele. Que Deus se deixou ver. Eu não estou falando que ele pregou e foi giga e que o nego caiu no poder com a pregação dele. A gente está falando de uma coisa muito mais além do que tudo isso. E esse homem poderia chegar e falar assim, não, meu irmão, então você não concorda aí com o meu ministério, com a minha autoridade, então, meu irmão, manda fogo para ele. Não. Ele não faz isso, não. Vocês não concordam? Não? Então tudo bem, vamos todo mundo para o Senhor. Aí, quem fazia a terra abrir e engolir? O dono da casa. Então, olha só como é que é o contrário. Quando a gente quer tomar conta da casa, a coisa não anda. Mas quando a gente reconhece o dono da casa, as coisas se ajustam. As coisas não andam por a gente querer arrumar elas. Não, isso está uma zona, isso está uma bagunça. Não, agora cada um faz o que quer, vamos dar uma arrumada aqui. A coisa não anda quando a gente arruma. A coisa anda quando a gente entende e compreende quem é o dono da casa e quem pode fazer alguma coisa naquela casa. Quem pode determinar alguma coisa naquela casa espiritual. Aí realmente, aí você percebe que todos esses homens não batiam de frente com ninguém.
Justiça própria, não, eu não vou meter a mão nisso não. Tá doido. Por quê? Porque eles conheciam tão intimamente que eles falam assim, pô, tá louco, rapaz, eu sei que é como você conhecesse o dono do carro e fala assim, não, rapaz, não tenta não consertar esse dono, você só mexe aí se o dono pediu. Se tu mexer nesse lance o dono pediu, agora vai pegar pra você. Né? Então assim, eles tinham essa compreensão clara, né? Então assim, aqui o Senhor está dando uma instrução para eles de uma forma clara, falando assim, olha, eu não vou receber, né? Vocês acham que vocês estão me dando isso porque eu estou com fome? Deus tenta ir na raiz do problema. Ah, você acha que eu, Deus, tenho fome e vocês têm que dar esse sacrifício para saciar minha fome? Eu não sou como os deuses pagãos. Os deuses pagãos recebiam sacrifícios para não ficarem irados. Os falsos deuses, segundo a compreensão, né, dos deuses assírios, babilônicos e depois medo-persas, grego. Não, eu não me satisfaço se você trouxer comida. Eu não me satisfaço se você colocar eu não me satisfaço com essas coisas. Eu me satisfaço quando você entende a essência do culto que você tem que prestar para mim. Quando você chega diante de mim bem quebrado, bem arrependido, sem justiça própria, né, batendo no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Não desce, do contrito, não é assim? Do coração quebrantado, sim. Aí eu recebo a oferta, eu recebo a oração, eu ouço o quê? A súplica. Então olha só como é que Deus estava tentando ensinar para o seu povo. Não chega na marra, não. É como Deus estivesse falando isso de uma forma, estou tentando pensar em linguajar hoje, não chega na marra, não, meu irmão. Não é assim que a gente fala para o nosso filho? Aí, pai, pega lá na cozinha um copo d'água para mim. Não é assim? Aqui que a gente fala com o nosso filho. Tá falando com o teu coleguinha da escola? É assim que a gente fala? Tá falando com o teu coleguinha de escola? Esqueceu quem manda aqui? Aí o que acontece? Fica logo constrangido. Não, pai, por favor, dá pra pegar um copo d'água? Aí a gente vai lá e pega, não é assim? Então, às vezes, é assim, né? Ô Deus, como é que é essa história aí? Não resolve? Pinta, faz e tal, e não resolve? Aí Deus chega pra gente e fala assim, você tá esquecendo com quem você tá falando? Aí a gente baixa a bola, né? Obviamente. E fala assim, não, senhor, desculpa, o senhor faz o que o senhor achar melhor, né? Eu não tenho nada a ver com isso. É o senhor que decide isso, né? Mas a gente tem que ver isso como coisas boas. Nós passamos por isso porque temos um Deus. Temos um Pai. Por isso Hebreus diz assim, ao filho que ama, todo ele, Deus açoita. Não é assim? Hebreus lá, capítulo 12, 13. Porque a gente vê esse cuidado. A gente vê essa presença. O outro não. O outro Deus não é pai. O falso Deus, ele não é pai. É como aquele menino que tem hora, tem rotina, e o outro que está na rua, faz o que quer. Pô, aquele que é maneira lá, joga bola até 11 horas da noite, pinta e borda, ela ainda vai tomar banho na mangueira e tal. Pô, queria que meu pai fosse o dele. Quem um dia, quando criança, já não teve uma inveja errada de querer que outro fosse o seu pai pela liberalidade que aquela criança tinha, aquele coleguinha tinha, né? E quando a gente cresce, a gente fala assim, que bom que eu tive alguém presente, que chegava comigo, deixa eu ver aí o dever aí. Deixa eu dever aí. Não fez o dever? A professora tem isso aqui? Aí você fala o quê? Que saco, né, mãe? Você é um saco. Pô, pai, você é um saco. Pô, brincadeira, você não me deixa, hein? Isso é chato mesmo, né? Às vezes é assim. Às vezes é assim que a gente fala de Deus, só que não, a gente tenta disfarçar. A gente ora de uma outra maneira, é quase isso, mas a gente ora assim, caramba, assim, uma brincadeira, hein? Pô, tinha que ser assim, quer dizer, a gente usa uma outra expressão, mas o sentimento é o mesmo. O Senhor não está deixando a gente solto. Eu queria que fosse dessa forma e não é. E o Senhor parece que, né, coloca assim dessa forma. Então, às vezes a gente dá aquela reação assim, e que bom que o Senhor está sobre a gente, nos apacentando, né? Então, ele fala de uma forma muito clara e diz assim, eu não quero nada disso. Eu não como o touro, eu não bebo sangue de cabrito. O que eu quero? Oferece a Deus sacrifício de ação de graças. É isso que Deus deseja. Um coração, é linda, um coração agradecido. É o que Davi também muitas vezes fala no seu salmo. Um coração de gratidão, porque um coração de gratidão reconhece que aquilo que ele tem
Porque quando você acha que você recebe o que é justo, você não fica grato. Se é o justo, pô, eu mereço isso, eu ganhei isso, pô, eu ganhei o que é justo. Meu. Não é assim, no trabalho, qualquer coisa? Quando é que você fica grato? É quando vem um a mais do que você considera justo. Então, quando alguém está grato verdadeiramente a Deus, é porque o que ele sabe que o que ele tem, ele não merece. Ele está tendo além. Ele fala assim, Senhor, eu não mereço. Mas o Senhor está me dando. O Senhor é bondoso, misericordioso. Como eu sou grato a Ti, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Né? Eu realmente não mereço. Agora, olha a postura de um coração que chega a Deus em gratidão. Aí ele fala assim, aí ele para para o povo todo e fala assim, é assim que eu gostaria que vocês chegassem. Se vocês chegarem com um coração de ações de graça, pode cantar a música, o louvor que ele vai subir. Eu vou receber como um incenso perfumado, né? Muitos profetas são usados nessa mesma linha, né? Olha só Oséias também, né? Deus ensina a gente até como se arrepender, porque a gente não sabe, né? Tudo a gente aprende, a gente não sabe pedir perdão, a gente não sabe se arrepender, a gente não sabe fazer nada. Essa é a verdade. Não é assim? Como é que a gente ensina o nosso filho? Tá lá, fala pro irmão, pede perdão pro teu irmão. Aí ele fica olhando pro irmão, assim. Pede perdão pro teu irmão. Se você pedir pro teu irmão, não vai ter nada, não vai ter castigo dessa. Só pede perdão pro teu irmão. Ele fica como? Não fala. Aí você fala assim, gente, aí os adultos que estão em volta começam a ficar angustiados, que o pai está corrigindo o filho, e fala assim, cara, por que esse moleque não fala logo isso, cara? Por que esse moleque não fala logo com aquele clima, né? Por que não fala logo, resolve isso? Vai, pede perdão pro teu irmão, e fica como? É igualzinho a vida cristã. Tá toda reunião o Espírito Santo falando a mesma coisa. Pede perdão pro teu irmão. Pede perdão pro teu irmão. Como é que a gente fica? Mudo. É como é que a gente faz com o nosso filho, porque é igual, não tem diferença nenhuma. Então, beleza. Então, eu vou te colocar numa situação pior aos teus olhos do que você acha pedir perdão. Que aí você vai olhar e vai, pô, o que eu tô fazendo aqui? Tu vai lá e pede perdão. Aí quando tu pede perdão, tu vê que não era tanto assim. Pô, por que eu não pedi perdão logo? Né? Às vezes é até pior, né? Tem pai que fala assim, pede perdão, dá um beijo e abraça teu irmão. Aí os dois abraçam como? Começa assim, né? Olha como é que começa. Tipo assim, não quer nem encostar no irmão, né? Assim, vai lá, rapaz, abraça teu irmão aí. Assim, abraça teu irmão aí. Parece que começa a chorar. Não é assim? É igualzinho. Vamos começar, não, irmão, sabe de uma coisa? Que aquele dia, né, irmão, fiquei bem chateado com o irmão e tal. Sei que começa, não, irmão, sei que. Daqui a pouco tá os dois chorando. Então, assim, é cuidado. Quando Deus diz na palavra que Ele é Pai, ninguém tinha essa revelação. Quem revelou isso foi o Filho de Deus. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que ensinou que em nós há um Espírito que clama Abba, Pai. Ele orou e falou assim, Pai. Ele ensinou a orar Pai. Ele falou Deus, o Iavé, o Iavé, o Deus único, o Todo-Poderoso, né? O que se revelou a Moisés, a Abraão, a Isaac, Jacó, que acompanhou vocês e tirou vocês da terra do Egito e trouxe vocês até a terra que emana leite e mel, e que foi fiel, que guardou, disciplinou vocês no cativeiro, mas trouxe vocês no momento certo, que restaurou vocês, que nunca deixou que a linhagem de vocês terminasse. Jesus estava falando assim, Ele é Pai. Ele é Pai. Essa é a obra que eu vim revelar. Aliás, eu só vim salvar vocês para que vocês possam se tornar filhos. Porque salvar e deixar largado também não adianta nada. É igual tirar o povo do Egito e deixar o nego na areia perdendo a cabeça. Mas além, diz lá na carta de João, vede com que grande amor Deus tem vos amado, ao ponto de serem chamados filhos de Deus. Esse é o ponto. É quando você é maduro e chama o seu pai para ir no cinema ou comer aquele contrafilé, aquela picanha, e você fica com coroa ali, né? Você faz questão de quê? De pagar o almoço. Não é assim? Aí teu pai tá lá, já velhinho e tal, e você curte aquele momento ali. Não é assim? Então é um momento da maturidade. É um momento que a gente para e fala assim, caramba, que bom, eu tenho um pai. Você fala assim, pô, eu tenho um pai. Mas nem todos têm pai na terra. Muitos perderam os pais quando novos. E na verdade o pai da terra é um pai muito representativo para que a gente conheça o nosso verdadeiro pai. É a única missão do pai terreno. É passar a bola no momento certo. Passa o momento certo, aí aquele indivíduo
conhece o seu Pai Celestial. Aí ele pode nunca ter tido afeto, carinho, pode ter passado por uma série de problemas, dificuldade de relacionamento com o pai, tudo isso. Mas ele passa a receber agora tudo do Pai Celestial dele. Todo o amor, todo o carinho, todo o colo, que ele às vezes pode não ter tido na terra. Quantas vezes a gente está numa situação horrível e a gente sente como Deus pegasse a gente no colo, né? Fala assim, pô, tá numa braba daquelas, né? Aí, daqui a pouco a gente vem e sente como Deus estivesse pegando a gente no colo. Ou como ele usasse alguém para pegar a gente no colo, mas a gente vê que não é aquela pessoa. É o próprio Deus cuidando da gente, né? Então são esses mínimos detalhes. Aí, nesse ensinamento, um texto que me chama a atenção, irmãos, é esse de Oséias 14. O profeta falando assim para o povo: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Aí ele está dizendo como o povo deve se chegar ao Senhor. E diz ao Senhor: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Antigo Testamento, mas o Espírito de Deus já está ensinando ao povo como eles deveriam falar. A Assíria já não nos salvará. Então assim, já chega. Não chega confiando que o nego vai dar um jeito, que a Síria vai tirar vocês. O Espírito de Deus já está falando assim, chega, meu irmão, no pó logo. Se rende logo. Essa é a palavra que você falou agora, Xande. Rendição. E olha, para Deus fazer a gente se render, meu irmão, é um trabalho. Às vezes a gente fala assim, não, irmão, estou errado, eu peço perdão. Não é assim. Às vezes a gente pede perdão porque a gente acha que é fácil perdoar. Para a gente se render, a gente dá muito trabalho ao Senhor. E a gente vê algumas situações bíblicas do que realmente é uma rendição, né? Uma delas, por exemplo, que exemplifica muito bem, é a viúva diante de Elias. Por exemplo, ele está lá no Quiriate, né? No Rio, né? E Deus fala assim, vai até tal cidade que eu já ordenei uma viúva que vai te alimentar. Não é assim que o texto diz? O que você entende quando Deus fala isso? Que vai chegar lá, vai ter uma viúva assim, opa, ó, sou eu, hein? Opa, você que é? Placa igual, como é que se diz? Aeroporto. Elias, ah, você, tá aqui, pô, olha só, Deus mandou te alimentar. Só que ele chega lá, a mulher não sabe, porque às vezes Deus dá ordem pra gente sem a gente saber. Deus dá ordem pra gente sem a gente saber que a gente está envolvido naquela ordem. A gente não tem noção. E o nosso comportamento vai expressar se a gente vai obedecer aquela ordem de Deus ou não. Isso é uma coisa muito interessante. Então ele chega para a viúva, e aí, tudo bom? Tudo bom. O que você está fazendo? Ah, estou catando uns cavacos, uns pedaços de madeira aqui, que eu vou fazer uma última comidinha e meu filho vão morrer. Que é a última farinhazinha que eu tenho. Né? Tenho mais nada. Aliás, porque estava em seca em Israel. É totalmente compreensível. Não é o que a gente ensina para as crianças? Olha, você tem, você divide. Se tiver pouco, não divide, não. Na prática é isso, né? A gente pode vir com argumento cristão e tudo, mas na prática, na segunda-feira do dia de dividir a merenda na escola, é mais ou menos assim que a gente passa para eles, né? Porque tem um certo grau, eu pelo menos tenho um certo grau de hipocrisia. Você tem, mas chega numa hora que aperta, você tende a segurar o que é seu, a não ser que haja uma intervenção do Espírito. Haja uma graça de Deus, haja um tratamento da parte do Senhor. Senão a gente acaba agindo assim mesmo, né? E aí ele chega e fala assim, tudo bem, cara, você vai lá e faz o seguinte, pega esse negócio e faz pra mim. Tudo. Pega essa farinha assim que você faz um pão e me dá o pão todo pra eu comer. O que a mulher imaginou? Pô, meu irmão, calma aí, eu sou serva de Deus, eu sou temente e tudo. Meu pô. Como é que eu vou, a última farinha que eu tenho, da minha vida, da vida do meu filho, e vou dar para você e vou morrer? A gente, né, lê, prega, tudo isso e tal, mas vamos parar assim para refletir mesmo. Não é braba? É claro, irmão, vamos ser equilibrados. Tem gente pedindo dinheiro aí pros outros aí, mas é para construir obra de homem, pelo amor de Deus, né? Vamos ter discernimento, não vai saindo dando dinheiro, escalpelando as ovelhas, pegando dinheiro para fazer obra de homem, a gente não está falando disso. A gente está falando que naquele momento, Eliseu, diante daquela viúva, estava representando o próprio Deus.
A palavra de Deus estava com ele. Então, era Deus, através dele, que estava falando para ela: me dá tudo o que você tem. Deus estava falando para aquela viúva: me dá tudo que você tem. Eu quero tudo. Ouvir isso de Deus não é fácil. A gente dá o dízimo, a gente ajuda o irmão, a gente dá a oferta, ou a gente visita o irmão que está doente, mas quando Deus pede tudo, irmão, é duro. E no fundo, o que mais Deus quer pedir aos seus filhos é tudo. Como ele fez com Abraão. Não é mais ou menos. É claro que Deus queria ensinar uma lição para aquela viúva. Na verdade, o ensinamento que aquela viúva teve, nenhum filho em Israel aprendeu naquela geração. Na verdade, Deus estava falando o quê para aquela mulher? Estava falando o seguinte: olha, você tem esse pão. Eu tenho uma palavra para te dar sobre a tua vida. Vamos trocar? Você tem esse pão, eu tenho uma palavra. Por isso, o Espírito de Deus falou na boca o que de Moisés? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Me dá o teu pão, e eu te dou uma palavra, que nunca vai faltar nada sobre a tua casa. Agora é contigo. Se aperta no que você tem, se agarra no teu saláriozinho, no teu dinheirinho, no teu planinho, tenta resolver a tua vida, ou me dá tudo. E dar tudo não é se desfazer de tudo, a gente está falando de coisas interiores. Ou me dá tudo e eu tenho uma palavra sobre a tua vida. Vamos tocar, né? Essa palavra é muito mais importante do que isso que você está se agarrando desse pãozinho que você vai comer e morrer com seu filho. E a mulher topou. Isso é que é interessante. Ela teve o coração daquela mesma mulher que chamou a atenção de Jesus da mesma forma quando deu as 2 últimas moedas que não tinha mais nada, né? Olha que interessante. Então ela deu, o profeta comeu, falou assim: agora toma a palavra. Nunca faltou nada sobre a vida. Aquela viúva viveu de princesa. A gente não está falando de prosperidade, dessas coisas de dinheiro, nada disso desequilibrado, não. A gente está falando de coisas interiores. Não é grana, não é moeda, não é nada disso. Está falando de coisas interiores. Mas ela tinha uma palavra para se agarrar. Quando vinha alguma coisa, ela: opa, eu tenho a palavra. O Senhor falou comigo. Olha que coisa mais maravilhosa que o Espírito de Deus pode ter. Não, calma aí, eu tenho a palavra de Deus. Pô, tá faltando tudo. Não, calma aí, irmão. Eu tenho a palavra de Deus para me agarrar. Deus tem uma palavra. Agora, ou agarra a palavra, ou agarra a força própria. Não dá para agarrar os dois ao mesmo tempo. Ou a gente acha que vai resolver a nossa vida, vamos tocar, a gente vai dar um jeito, vai fazer aquela força descomunal, e parece que a gente não anda 1 milímetro. Ou a gente, como o Xande colocou muito bem, a gente se rende, fala assim: Deus, não dá. Para ser levado a essa rendição, foi como você colocou aí, é só debaixo de uma circunstância, né? Você viu que um cara estava sendo sustentado por corvo, o rio seca, o corvo para de trazer o alimento. Agora você sai daí, você vê que é uma situação ruim, aí tu vai para uma situação igual o povo de Israel, que ficou andando ali no deserto. Mas na realidade, Deus só estava querendo isso, exatamente o que você está dizendo aí, em outras palavras, que eles tivessem um coração, né, pronto, rendido ao Senhor. Deus não tinha para ele aqueles 40 anos, né, ali morrendo no deserto. Deus tinha para eles a terra prometida, mas eles não se rendiam ao Senhor, o coração deles não se renderam ao Senhor. Né? E aonde veio o juízo, aí o juízo não permitiu. Né? Que você vê que é interessante. Na verdade, muito sério, a gente não tem condição de resolver os nossos problemas. Por isso que carnalmente, às vezes a gente acha que Deus é injusto. Porque a gente olha e fala assim: Deus me deu um problema e eu não tenho condição de resolver. É verdade. Só que o que Deus quer não é que a gente resolva o problema. É que a gente fale para Ele que não tem condição de resolver o problema. É mais simples do que a gente imagina, só que, você já tentou dar um brinquedo para uma criança de 5, 6 anos para montar, e aí você dá o brinquedo para a criança e a criança fica assim, ó,
tentando abrir o brinquedo, não consegue. Você pergunta assim, quer ajuda? Não, 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 não. Você quer ajuda? Não, 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 pode deixar, pai. Você quer ajuda? Não, 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 não quer. Cara, depois que fica, que ele não consegue abrir, aquelas embalagens são difíceis pra caramba. Aí você pergunta assim, você quer ajuda? Quero. Aí você vai lá e abre o brinquedo. Quando ele pediu ajuda? Quando ele chegou à condição de consciência do fracasso. Isso é a melhor coisa para um servo de Deus, o fracasso. Por isso que as pessoas pregam o errado. Elas pregam a vitória. Mas na verdade, a melhor condição que Paulo falava, pô, eu sou um fracasso, meu irmão. É só por isso que a graça de Deus repousava sobre a vida dele, porque ele sabia que não era, então Cristo podia ser nele. Porque qualquer coisa que ele achasse que era, então naquele lugar Cristo não poderia ocupar. Porque Cristo só ocupa um lugar que está vazio. Não pode estar cheio. Então, qual é o papel, então, trabalhar do Espírito Santo? Esvaziar a nossa vida. Como ele vai esvaziar a nossa vida? Através de um tratar. Como ele vai tratar? Usando a circunstância. Pai, mãe, emprego, trabalho, vizinho, situação, congregação, qualquer coisa. Para esvaziar. E isso é a promessa que Deus tem sobre a nossa vida. É o que ele fala lá no livro de Hebreus. Ele fala assim, amei Jacó e aborreci o quê? Esaú. Aí você vai lá pro texto e fala assim, pô, não ent... Aí o nego fala assim, não, tá vendo? Ó, Jacó tinha aquelas varinhas, tal, Deus abençoou ele, por causa da primogenitura ele saiu de lá com muita gente. Eu falei, não, gente, lê o texto. Por que Esaú não recebeu os presentes do seu irmão Jacó? Por quê? Ele não recebeu quando ele chegou lá com aquele receio, né? Pô, olha aqui, irmão, que eu separei para você. Por que Esaú não recebeu? Porque ele era rico. A palavra de Deus diz isso. Ele era rico. Ele não falou para Jacó? O que eu vou receber teu, parceiro? Eu sou rico. Então, a Bíblia não estava falando de grana. Que ele amou Jacó, deu muito dinheiro e para Esaú ele aborreceu. O amar de Deus não tem a ver com coisas materiais. Qual era a diferença? A diferença é que Esaú escolhia a mulher que ele casava. Foi casar com a ismaelita. Ele escolheu o lugar onde ele morava. Ele fazia o que ele queria da vida dele. Jacó não. Todo dia a vara de Deus sob o lombo dele. Então, quando Deus diz que ama alguém, cuidado como você entende isso. Porque significa que a vara de Deus vai estar sobre a vida daquela pessoa. Que ela não vai poder escolher. Porque ela tem um Deus, ela tem um dono. Então não tinha como Jacó. Não, agora vamos fazer tal coisa. Não, não tem tal coisa, parceiro. A vara cantava nas costas dele. Não, agora a gente vai fazer tal coisa. Não, não tem tal coisa. E ele foi num processo de quebrantamento. Quebrantamento, até ser ferido pelo próprio Deus. Na sua coxa direita. E anda andar manquejando. Estamos falando do homem de Deus, o terceiro patriarca de uma aliança feita com Abraão. Que seriam benditas todas as nações da terra. Se fosse hoje, as pessoas diriam, é o cara. Esse o cara está sendo esvaziado por Deus todo dia, está sendo quebrado por Deus todo dia. Até que Deus possa ser tudo para ele. Ele possa olhar para os filhos dele e profetizar sobre a vida de todos os filhos dele com clareza, enxergando até Apocalipse 11:12, falando, Adão, você vai ser a serpente, vai picar o calcanhar dos seus irmãos. Judá, você tem o cetro, olha, junto com a... Cara, o cara está vendo, mas o que está dando a visão espiritual dele, a compreensão? O processo de quebrantamento e de conhecimento do Deus que ele andou na presença dele. Então, no fundo, irmão, o que pesa? Não é se a gente está alegre ou triste, se está apertado ou folgado, ou se a vida está boa ou ruim. O que pesa é a gente saber que tem um dono. Que às vezes ele vai apertar a nossa vida, às vezes ele vai folgar um pouquinho, como disse Davi, botar a gente sobre um rochedozinho legal. Né? Mas é o fato da gente ter um Senhor. Da gente ser esse filho que se sente o quê? Propriedade exclusiva. É o que Pedro fala. Assim, pô, tem um dono. Não dá para decidir nada sem conversar com ele. Né? Então, mas isso não revela uma tirania. Isso revela um supremo amor. Um cuidado, como a gente estava falando, dos mínimos detalhes. Né? De contaminação e tantos outros mais. Então ele diz assim, olha, ó Efraim, não, olha só que coisa interessante, cara. Olha só que coisa interessante. Deus fala assim, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. É aquilo que a gente só ama o Senhor. O que diz lá João? Porque ele nos amou primeiro. É o que ele está dizendo aqui no Antigo Testamento já. Eu vou amar
ele fala aqui, ó, eu curarei a sua infidelidade. Você não tem, parceiro. Você é prostituta, você não tem condição de resolver. É o que Paulo fala, você é destituído, versículo 4. José. Você está destituído da glória de Deus. Eu estou destituído da glória de Deus. Por mais que a gente tenha vivido uma boa vida razoável, não tanto do mundão como a gente vê as pessoas, a gente está tão perdido em tanta treva, em tanta lama, como qualquer outro maluco que roubou, matou, não sei o quê. É a mesma morte espiritual. Só que a gente acha que não fez tanta coisa e tal, pegou mais leve pra gente. Mas é tudo igual. Deus fala assim, eu vou curar a infidelidade. Não tem como. Eu só quero que você reconheça quem é infiel. Só reconhece. É o que ele disse lá. Chega com essa palavra. Chega desse jeito, eu vou curar. Aí ele fala assim, eu de mim mesmo os amarei. É que ele fala lá em Ezequiel também, eu vou amar vocês porque eu decido amar vocês. Por amor de mim mesmo. Não que tenha alguma coisa em vocês que faça eu amar. Por isso tem muita gente que entende o versículo errado. Não, porque Deus me ama, bate no peito, irmão. Eu tenho valor para Deus. Não, você tem valor porque quando Deus te amou, você passou a ter valor por causa de Cristo. Porque não existe nada fora de Cristo. Tudo, a Bíblia, Paulo quando olhou falou assim, meu Deus, esse homem que eu perseguia, esse Jesus que eu perseguia, Deus Pai fez que todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra, convergisse para esse Cristo. Ele é Senhor de tudo. Paulo olha e fala assim, cara, eu estava perseguindo. Ele é Senhor de tudo. Ele é cabeça de tudo. Principado, potestade, o nome dele está acima de tudo. Paulo conseguiu entender isso claramente. Por isso que eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu persegui o povo dele. Bati em alguns dele. Então, assim, a consciência que ele tinha, ele não via essa outra parte que às vezes o pessoal fala, né? Então ele diz assim, serei Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, estender-se-ão os seus ramos. Então ele começa a usar algumas comparações, algumas metáforas, dizendo assim, poxa, eu vou resolver, vou cuidar, né? E ele diz assim, quem é sábio e que entende essas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, assim, é interessante, tem muito a ver com o salmo que a gente está lendo, o 50, né? Porque ele vem colocando algumas coisas até comportamentais. Fala da questão do ladrão, do adúltero, do fofoqueiro, né? E ele diz no 21, você tem feito essas coisas e eu me calei. Mas você pensa que eu sou igual? Eu vou te arguir e porei tudo à vista. Considerai, por nisso, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace. Então é possível a gente se esquecer do Senhor. Deus não se esquece da gente, mas a gente se esquece de Deus. Deus não esquece a sua palavra a respeito da nossa vida, mas nós esquecemos a palavra dele a respeito da nossa vida, né? Como os discípulos de Emaú. Não, agora acabou e tal, vamos tocar a vida e tudo. E você vê que tem tudo a ver nesse salmo. Você destacou isso, mas tem que frisar, né? É muito o 14 de Oséias que você estava lendo, né? Até ele fala assim, ó, olha, Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. A ideia do cuidar de Deus, né? do amor, do carinho de Deus, né? No Salmo é igual. É interessante, né? É muito interessante, você trouxe isso aí igual, é perfeito. O 16 é uma coisa engraçada que muitas vezes eu pensei assim, hoje eu vejo como eu vi errado, né? Às vezes a gente vê um ímpio falando uma coisa de Deus, a gente fala assim, pô, lá tá falando alguma coisa do Senhor, né? Que bênção. Mas aqui Deus diz assim, do que adianta, do que serve você repetir o meu preceito ou a minha palavra ou ter nos seus lábios a minha aliança? Nada. Eu já falei, Israel, do que serve isso? Nada. Olha só que interessante. Muito interessante também, né?
No final, tudo concentra no 23 o quê? O que me oferece, olha de novo, sacrifício de ações de graças. Esse me glorificará. Aquele que anda em gratidão. Aí você lembra do que? Quando fala gratidão, Paulo falando o quê? A minha graça te basta. Tá bom. É aquela sensação do tá bom. Que pra gente, falando pra mim, nunca tá bom. Tô contando pros irmãos ali uma situação particular e tal. Não sei o que, você acha que Deus não está te abençoando e Deus está te guardando. Você acha que aquilo está atrasado, mas aquilo vai te abençoar e não acontecer. É impressionante. Porque caso acontecesse seria ruim e não bom, mas a gente não sabe, né? Então a gente faz uma análise aos nossos próprios olhos, né? Daquilo que é temporal pra gente, né? Por isso depois vem a vergonha, a gente se sente envergonhado, fala, poxa Senhor, me perdoa, né? Ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Isso traz até um certo conforto, né, assim, pra gente. Eu até ouvi o testemunho, porque às vezes a gente murmura, a gente fica insatisfeito com algumas coisas que acontecem, mas depois que a gente experimenta essas situações, ouve testemunho, a gente dá uma respirada ali, não, o Senhor está no controle, né? Ele está no barco com a gente. Vai chegar a hora do refrigério. Vai chegar o momento do refrigério. E sabe o que eu fiquei pensando essa semana, assim, né? Conversando com o irmão, acho que foi no trabalho. É que na minha cabeça, o Rafael, a preocupação, aí que eu estava falando que sempre que a gente busca, né? É para estar bem. Você lê a palavra, você ora, você busca para estar bem espiritualmente, para estar forte, né? Assim, né? É uma ideia normal, né? E assim, a questão central, né? Essa semana eu estava pensando nisso do crente, não é se ele é forte ou fraco. Porque a palavra é clara. Em Apocalipse, falando para a Odisseia, aquela posição, e falando para Filadélfia o quê? Você é fraca, você tem pouca força. Mas você o quê? Não negou o meu nome e guardou a minha palavra. Por isso abrirei uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Filadélfia tinha força? Não. Tinha as obras de Éfeso? Tiatira? Não. Mas o que ela tinha? Então o que importa para Deus? É isso que a gente precisa pesar. Quando você coloca uma coisa na balança de Deus, o que tem peso para Deus? É isso que vale a pena a cristandade atual parar e pensar. O que tem peso para Deus? Ter um lugar cheião tem peso para Deus? Fazer isso ou aquilo tem peso para Deus? Que, no fim, quando ele diz assim, você nunca me negou, remete à passagem de Pedro, né? Que no fundo a importância está para quem a gente olha. No fundo a vida cristã é para quem, não é para onde, é para quem a gente olha. Porque quando Pedro falou assim, Senhor, se é tu mesmo, me chama para ir ter contigo. Aí Jesus falou assim, vem. Essa é a caminhada cristã. O que é a caminhada cristã? O barco é um lugar seguro, um lugar racional, um local onde a física funciona, onde o seu raciocínio humano funciona, onde 1 mais 1 é 2, né? Onde se você quiser crescer, corre atrás legal, parceiro, porque é isso mesmo, entendeu? Junta. É você sair desse lugar para onde? Para cima da água. Que a física não funciona, que 1 mais 1 não é 2, que se ganha perdendo, que se é honrado sendo humilhado. E aí, lá na vida natural, você consegue ficar em pé, pô. Você pode olhar para qualquer lado, Xande, você está em pé. Só que quando você entra na caminhada cristã, quando você começa a caminhada cristã, você só não afunda se você olhar para uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Se você olhar para qualquer outro lugar que não seja Ele, eu e você afundamos. A palavra não disse assim, ele quando olhava para Jesus não tinha tempestade. A Bíblia não falou isso. A tempestade, o vento soprava na mesma força de quando ele olhava para Jesus, de quando ele olhava para a tempestade. Só que tinha uma diferença. Quando ele olhava para Jesus, ele não afundava. E quando ele olhava para a tempestade, ele afundava. E a gente está achando que o problema é não ter tempestade. Mas o contexto, a metáfora cristã,
traz uma revelação clara. No mundo tereis aflições. Não adianta, não vai parar de inventar, meu filho. Não vai parar de inventar nunca. Então, como você vai resolver o problema? Olhando para o único autor e consumador da sua fé. Para ele, retamente. Por isso, olharam para ele e não foram confundidos, diz o Senhor. Esperaram nele e tiveram suas forças renovadas. O que é o resumo da vida? É para onde a gente vai olhar. Então, na hora que as coisas estão acontecendo na minha vida, eu estou olhando, pô, caraca, se não acontecer tal, eu estou olhando o quê? Eu estou afundando. Não é essa sensação que você sente? Você começa a ficar frágil, você começa a duvidar das coisas, você não sabe nem se aquela palavra é Deus que falou ou não, você não sabe isso, você não sabe aquilo, começa a estar tudo. Você está incrédulo. Aí o que acontece? Você vai orar. Quando você vai orar, o que é oração? É Pedro afundando, falando assim, salva-me, Jesus. Olhei para onde não devia, fiz conta demais na minha cabeça. Achei que era minha grana, meu dinheiro que pagava tudo, que eu resolvia as coisas. Achei que era minha força, achei que eu estava em pé porque dava para ficar em pé. Agora eu entendo que não dá. Aí o que Jesus faz? Estende a mão e põe ele sobre a água. E depois eles voltam andando junto pro barco. Sim, olha a expressão dessa experiência que esse servo de Deus teve. E da importância, porque isso ele levou para a vida toda. Podia estar nego perseguindo ele depois que o João estava tomando chicotada nas costas por estar falando o nome do Senhor. Lá em Atos 3, 4, 5, era só chicotada. O que você acha que estava na mente dele? João, é só a gente olhar para ele, parceiro, que não vai afundar. Deixa o chicote bater. E não batia devagar não, irmão. Não tem essa de falou em mistério, não sentia não. Chicote batia e doía mesmo. Arrebentava as costas dele. 40 menos uma. Mas quando o chicote batia, Pedro lembrava. É só olhar para ele. A gente não vai afundar. Olha como a vida cristã se torna algo simples, porém que depende de uma decisão nossa. Muitos ficaram no barco. Muitos ficam perto de Cristo com uma vida natural. É o que o próprio Senhor falou. Pô, vocês estão me seguindo porque vocês querem um pão que multiplica. Mas vocês tinham que desejar o quê? Olha o lance da viúva lá. O verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Porque quem de mim se alimentar, jamais terá fome. Então, é uma decisão realmente. No fundo, é uma decisão. É uma decisão de você perder. Uma decisão de você sair por baixo. Uma decisão de você não falar. Muitas coisas de não se defender. Muitas coisas. É uma decisão em que você só não afunda se você estiver olhando para ele. Se não, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. A gente afunda. Agora, Deus é bom. A gente faz como Pedro. Senhor, eu estou afundando. É quando a gente dobra o joelho, busca o Senhor. Aí, naquele momento que a gente esquece... O que a gente faz naquele momento da oração? Esquecer os problemas, não é assim? Naquele momento, se você esquece, se for uma coisa genuína de coração, e vai buscar o Senhor. Aí você começa a orar, buscar o Senhor. Às vezes você pode até falar do problema inicialmente e tal, não sei o quê. O que a oração vai fazendo? Vai fazendo você esquecer de onde você estava olhando e olhar para o Senhor. Aí quando você levanta, a tempestade diminuiu? Não. Mas você está sobre a água. Essa é a diferença. Quando a pessoa fala assim, não, eu levantei, eu me sinto diferente. É, irmão, você está andando sobre a água. Está ventando, irmão, mas você está andando sobre a água. Porque o mestre estendeu a boa mão dele e te pegou por cima da água. Então assim, isso, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei realmente pensando nisso. Eu falei assim, cara, eu sou realmente assim, cabeça dura em muitas coisas, sabe? Você fica tentando viver a vida cristã do seu jeito, fazendo o que você acha que é bom para Deus e tal. Aí vem um salmo desse, pega você na esquina, assim, tá fazendo, tá não sei o que, leu, tá tudo direitinho, mas tá fazendo de uma forma que não é para fazer. Mas Deus é muito paciente, é muito amoroso, é muito longânimo. Para, explica, é como Caim. O que ele fez aqui é como Caim. E aí, Caim, tudo bom? Ele não chegou em cima de Caim, como a garotada diz aí, de bicho. Pá, pá, com a vara. Não, ele não fez isso não, irmão.
Pergunta assim: Caim, tá tudo bem? Tá tudo bem, senhor. Onde é que tá teu irmão? Não é assim que a gente faz com o nosso filho? Quando é um negocinho que eu falei pra tu não mexer aqui? Ah, não sei qual é, mas... Não é assim? Cadê teu irmão? Ah, sei lá, senhor. Sou tutor do meu irmão, pô? Por acaso eu tenho que ficar tomando conta dele? É, Caim. O sangue dele tá clamando da terra. Aí Caim... Tipo assim, Deus sabe. Pegou pra mim. Né? Por que você fez isso? Né? Mas como Deus chegou? O que Deus queria de Caim? O mesmo que de Adão. Senhor, fui eu. Eu mirei, tive inveja e matei meu irmão. Era isso só que Deus queria ouvir. Mas ele não disse isso. E é isso que todas as vezes que o Espírito de Deus enche a boca de um profeta, é o que ele fala a mesma coisa. Só reconheçam. Se voltem aqui para esse lugar, se humilhe, ore, busque, que eu virei do céu, abrirei, abençoarei essa terra. É só isso. Ele fala o quê? Da cambalhota, da três pulos, ele fala isso? Ele não fala. Quando meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, voltar, só isso. Então é o tempo todo. Quando Deus pergunta, ele só quer o quê? Cara, ele só quer ouvir. Putz, realmente, Senhor. Caramba. Errei. Assim, se algum irmão quiser complementar de repente, enriquecer, eu perdi a hora, irmãos, que horas são? 10 Meu Deus. Só achei interessante quando tu falou de Jesus. Pode falar, não. No mundo tereis aflições, né? Ele não prometeu o mar de flores, mas tem de um ano que eu venci o mundo. E depois ele fala: eu vou e deixo o Consolador. O Consolador serve pra quê? Pra consolar de alguma coisa. Você vai pegar. Não vou deixar um cara que vai resolver o problema de vocês, uma situação, um espírito que vai resolver, que vai dar um jeito e vocês vão sair bem na foto. Ele promete um Consolador. Consola pra quem tá chorando, cara. Né? É verdade. Aí continua a mesma linha, não muda, né? Mesmo depois que ele vai aos céus, não muda a mesma linha, continua, né? É vitória mesmo, só os pés da cruz do Senhor, né? Que eu quero dizer, né? Porque a cruz ainda é um objeto de idolatria, né? Pai querido, nós queremos mais uma vez te agradecer verdadeiramente por tudo que foi dito neste lugar. Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor trabalhou ao nosso favor. O mundo espiritual se moveu, ó Deus, em nosso favor. E, Senhor, nós veremos as tuas maravilhas, testemunharemos, Pai, aquilo que o Senhor fez nesta noite, porque, meu Deus, a tua glória é notória neste lugar, nos nossos corações, ó Deus. Por isso eu quero te agradecer pela tua presença. Tu és um Deus que se fez presente aqui. Nós estamos felizes por isso. Pai, eu quero pedir forças para que o Senhor me ajude a me render aos teus pés. Senhor, como é difícil, Senhor, se render diante de ti. Nós nos humilhamos, reconhecemos a nossa miserabilidade, Senhor, mas reconhecer, se render diante de ti não é fácil, não. Não é com palavras, não, Senhor. Meu Deus, é um trabalhar muito intenso, como foi dito aqui. Senhor, nos leva, Senhor, a essa rendição, nos leva a estar aos teus pés.
Meu Deus, como aquela mulher, meu Deus, que quebrou aquele vaso de alabastro, meu Deus, e ela estava ali aos teus pés, Senhor, te honrando, meu Deus, com tudo que ela tinha. Meu Deus, dizem que 1 ano de salários continha dentro daquele vaso, aquela iguaria, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor, a se derramar aos teus pés, ó Pai, como exemplo, Senhor, desses homens que nós citamos aqui na tua palavra. Oh Deus, Senhor, foi um exemplo tremendo, ó Deus. Oh, meu Deus, como aquela mulher, Senhor, meu Deus, que estava ali, meu Deus, catando um cavaquinho, meu Pai, para fazer uma refeição e perder completamente a esperança. Tu se mostra um Deus de esperança, Senhor, quando não há esperança. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, Senhor. Amém, Senhor. Oh, Deus, quando tudo diz que não, Senhor, quando tudo diz que todas as portas estão fechadas, Senhor, Tu dizes que Tu és a porta, Senhor. Que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, que Tu cuida de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Muito obrigado por ser Deus na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esta noite preciosa. Muito obrigado pela vida de cada um que veio aqui, ó Pai, dos Teus filhos, ó Deus, que se dispuseram a estar neste lugar, ó Deus. Senhor, muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor, que eles possam voltar sempre neste lugar, ó Pai, para receberem da Tua palavra. Senhor, traga mais, Senhor, pessoas, Senhor, que precisam ouvir a Tua palavra. Eu quero orar, meu Deus, por aqueles que tiveram o desejo de estar aqui e não puderam. Senhor, choveu, chega tarde do trabalho, Senhor, são tantas as dificuldades, filho pequeno. Jesus, o desejo de estar aqui, ó Pai, contrabalançando, ó Deus. Ó Senhor, derrama a Tua graça, derrama a Tua bênção, alcança, vai, Senhor. Pai, essas casas, ao encontro dessas pessoas, Senhor, que se congregam, Senhor, neste lugar, meu Pai, com um coração, meu Pai, desejoso. E abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Eu também quero pedir ao Senhor que repreenda Satanás. Senhor, repreende o inimigo da nossa alma. É na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré que nós pedimos ao Senhor agora, Pai, para fazer uma intervenção no mundo espiritual. E aonde houver trabalhando, meu Deus, o diabo, Senhor, para matar, roubar e destruir, que o Teu ministério se complete, Pai, nesta noite, porque Tu veio desfazer a obra do diabo, Senhor. Repreende ele agora, Satanás, que o Senhor Jesus te repreenda, que o Senhor Jesus te repreenda. Em nome de Jesus, nós queremos ordenar pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Teu laço está desfeito. Em nome de Teus projetos estão rasgados, queimados. Em nome de Jesus, parta para o lugar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, do abismo que foi criado para vocês, saia todo mal em nome de Jesus, todo mal em nome de Jesus, todo mal em nome de Jesus. Decretamos a vitória, Senhor. Decretamos, Senhor, que os Teus anjos, Senhor, meu Deus, continuem a pelejar por nós, ó Pai. Senhor, nos conceda a vitória, Senhor, meu Deus, desfazendo todo o laço do inimigo, toda arma preparada, Senhor, diz a Tua palavra que não prosperará. Senhor, restaura, Senhor, as nossas vidas, restaura a minha vida. Pai, glorifica o Teu santo nome, ó Deus, eu te peço. Pai, debaixo da Tua misericórdia, clamando, Senhor, pela Tua graça. Senhor, por mais chance, ó Deus, clamando, Senhor, por mais chance, ó Senhor,
nós te pedimos, Senhor, ser misericordioso, ser bondoso para conosco. Senhor, continue nos abençoando, estando no nosso meio. Senhor, não existe nada melhor, é o maior presente que nós podemos receber nesta noite, ó Pai, esta certeza, ó Pai, de saber que o Senhor não está em todos os lugares, ó Deus. Senhor, que em muitos lugares o Senhor está até de fora, ó Deus, como foi citado aqui nas cartas, Senhor, do Apocalipse. Senhor, que tu quer entrar, mas está de fora, Jesus. Senhor, muito obrigado por estar aqui, Senhor, no nosso coração. Senhor, nos ajude a dar mais espaço para Ti, mais liberdade para o Senhor, porque Tu és dono do nosso coração. Senhor, nós não queremos confessar somente, Pai, da boca para fora, como um sacrifício, como esse povo sacrificava. Nós queremos, Senhor, ser sinceros diante de Ti, te pedir forças para que isso seja uma realidade. Senhor, que a hipocrisia, a falsidade, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, passa a distância de nós, Senhor. E que a sinceridade, Senhor, o amor, meu Deus, seja restaurado em nossos corações. Oh, meu Deus, a alegria, Senhor, de estar congregando com os irmãos também. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje o Senhor repreendeu, Pai, as nossas vidas, Senhor, a respeito de falarmos uns dos outros, de criticarmos, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, isso tocou muito no meu espírito. Meu Deus, ajuda, Senhor, a refrear a nossa língua, Pai. Porque hoje eu ouvi da minha mãe que pelas nossas palavras nós seremos justificados. Lembrei, Senhor, que pelas nossas palavras também nós seremos condenados. Senhor, em nome de Jesus, Pai, refreia a nossa língua, nos lembra, Senhor, nos coloca em alerta. Senhor, que o nosso coração seja como o de Davi, ó Pai. Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, que isso seja na nossa mente aflorada, Senhor. Senhor, os Teus preceitos, Teus estatutos, Teus juízos, para decidirmos por Ti, ó Pai. Assim como Pedro decidiu, ó Deus. Pai, nós pedimos nesta noite forças, sabendo, meu Pai, que o Senhor, Deus, cuida de nós, que assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor está disposto a fazer conosco, a segurar na nossa mão e não deixar afundar. Senhor, por isso eu te peço, vai na nossa frente, Senhor, pessoas que vão resolver problemas amanhã aqui, Senhor, sérios. Amém, Senhor, em nome de Jesus, esta semana, ó Deus, estarão em meio a decisões. Meu Pai, terão que tomar atitude, Senhor. Pai, dependerão, Senhor, de outras pessoas. Senhor, vai tocando no coração, vai preparando o caminho, ó Pai, para os Teus filhos passarem, para cada um de nós passar, ó Deus. Vai preparando, vai mandando os anjos, Senhor, a pelejar ao nosso favor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai pelejando em nosso favor, meu Pai. Pai, porque a batalha é Tua, Senhor, a vitória é Tua, Senhor. Amém, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome pelo que Tu és, ó Pai. Oh, Senhor, porque precisamos do Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, leva nossos irmãos, Senhor, para casa com a mesma segurança que o Senhor os trouxe. Amém, em nome Senhor. de Jesus, Senhor. Amém. Meu Pai, que toda seta, que todo dardo inflamado do maligno, Senhor, seja anulado, Senhor, na ida, Senhor, para casa, Senhor, dos nossos irmãos, Amém. ou colocar os seus pés, Senhor, a planta dos seus pés, Senhor, nas casas deles, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os cuide, Pai. Oh, meu Deus, para a glória e honra do Teu nome é o que te pedimos, já te agradecemos, sabendo que o Senhor ouviu a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.